Com relação a uma equação que eu chamo de resultado versus desempenho. Resultado positivo, desempenho fraco. Foi horrível, mas assim, o Corinthians não está assustado? Não está assustado, porque só cai em 4. Tirando o Palmeiras e o Fluminense, quem joga bola? Ninguém. Corinthians e Cruzeiro, assim, foi um jogo muito intenso disso, Lázaro, ele mentiu, foi um jogo muito ruim. Não foi um jogo muito intenso, foi um jogo horroroso. Agora o Corinthians em Itaquera joga mal, arranca o resultado da força e fora não ganha de ninguém. A diferença que está pior no Corinthians ultimamente é que o Cássio costuma fazer diferença e o Cássio de novo falhou. Ele falhou contra o Ituano, ele falhou contra o Remo e falhou ontem de novo. Esse gol que o Cruzeiro fez é falha do Cássio. Ele não foi na bola e não ficou no gol. Agora o Corinthians em casa cria pouco e cede pouco ao adversário. E acaba ganhando. Jogo ruim, jogo bom, e 42 mil pessoas gritando. O Corinthians ontem estava jogando nada no segundo tempo. No primeiro também. Inflamou de um jeito. Parabéns pra torcida. Parabéns. No primeiro tempo foi pior ainda. Vai correr risco. O Corinthians chegou, teve 2 lances de perigo no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians começou a melhorar depois que o Cantillo entrou. E aí o Cantillo começou a dar mais movimentação, começou a dar mais passe, lançamento. O Corinthians melhorou um pouco depois que o Cantillo entrou. Uma coisa que precisa ser dita é o seguinte: esse time não foi contratado, é uma das maiores folhas do Brasil e não foi montado para permanecer na primeira divisão. Mas não é esse o objetivo do Corinthians. Não é esse o objetivo do Corinthians. Esse não é o objetivo do Corinthians. Você ficar no G6, G7. A questão é que esse time não entrega há um bom tempo. Volto a repetir, para mim o melhor momento desses caras aconteceu no final do ano passado com o VP, sem jogar um futebol brilhante. É um fanfarrão. Sem jogar um futebol brilhante, mas foi o melhor momento desse time a ponto de permanecer nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, que exigia muita regularidade e quase conquistou um título, levando a decisão para as penalidades na casa do adversário, um adversário poderosíssimo. Esse time não evolui. Já é o terceiro treinador que a gente discute aqui com praticamente os mesmos jogadores e não acontece nada. Vamos lá, só jogador grande, medalhão, caro, com agora história no clube. O Corinthians jogou contra o Remo, fora de casa, ambiente cheio, estádio cheio, humildade, viagem, fora de casa, mata-mata, nenhum camisa 5. Joga em casa contra o Cruzeiro, que tem o meio de campo potente com Richard, Matheus Vital e Ramiro, em casa com 42 mil pessoas. 2 camisas 5. É 8. Num jogo que é para ter um, não tem nenhum. No outro tem 2. Assim, isso é coisa do treinador. Com todo respeito ao Fernando Lázaro, ele foi muito mal ontem de novo. O Corinthians tinha que entregar mais, os jogadores têm que entregar mais, mas tem uma parcela que é do treinador. Ele foi péssimo. Não, sempre tem contra uma parcela do treinador, mas eu acho que esses caras estão devendo há um bom tempo. Mas a parte dele ontem, ele falhou. Ele foi muito mal ontem. Agora, tem outro, tem que jogar. No Corinthians,